galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Toim, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bom, pessoal, hoje nós iremos estudar função quadrática ou do segundo grau, tá? Você pode chamar essa função de quadrática ou de segundo grau. Em alguns livros vão aparecer, né, denominada de função quadrática, em outros livros vão aparecer na função do segundo grau, tá? Bom, a função quadrática, também chamada de função de segundo grau, é expressa como f de x igual a de x quadrado mais b de x mais c. Semelhante à equação de segundo grau, né? Ou y. Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado que às vezes vai aparecer f de x, essa notação, ou essa notação, tá? Y. Mas, lembrando que são iguais, tá? F de x e y têm o mesmo valor, tá? São iguais. Bom, sendo que os coeficientes, né, são numéricos, A, B e C, tá? São números reais, e o A não pode ser zero, porque se ele for zero, esse termo cancela. Cancelou esse termo, já não é uma função do segundo grau, ou função quadrática, ok? Então, o A pode ser qualquer número real, menos quem? O zero. Observe abaixo alguns exemplos de função quadrática. Ó, y igual x quadrado menos 4x mais 3. Então, vamos lá? Vamos anotar os coeficientes dessa função quadrática. O A é aquele valor que sempre está aqui, ó, do termo x, ao lado do termo x quadrado, tá? Então, o Azinho, né, vai ser sempre o valor que está aqui acompanhando, né, o x quadrado. Nesse caso, não apareceu o número, mas ele tem o valor, né, número 1, tá, pessoal? Então, A é igual a 1. B, coeficiente B é sempre aquele que acompanha o termo x, o número que acompanha o termo x. Tá vendo aqui, ó? Menos 4x. Então, o valor de B, né, o coeficiente B, é menos 4. E o coeficiente C é igual àquele termo sozinho, né? Aquele número sozinho que não está acompanhado de nenhuma letrinha, né? Nenhuma incógnita, é o termo C, que é chamado, né, de coeficiente C. Nesse caso aqui, ele tem valor 3, tá? Pessoal, então, nesse caso, o que nós temos aqui? Temos uma função o quê? Quadrática, né? Ou do segundo grau, completa. O que quer dizer completa? Porque ela possui, né, todos os valores dos coeficientes aqui, pessoal. O que são? São números diferentes de zero. Por isso que ela é uma função quadrática completa. Tá vendo? Ó? Aqui é diferente de zero, o coeficiente B é diferente de zero e o coeficiente C é diferente de zero. Vamos lá? Próxima. Analisando a função, né, a outra função aqui, ó, y igual menos x quadrado mais 2x mais 4. Quem os coeficientes A, B e C dessa função? Vamos lá? O coeficiente A tem que valor aqui nessa função? O A é aquele valor que acompanha o x quadrado. Quanto que vale? Não apareceu. Se não apareceu ali, né, é o menos 1, tá? Lembrando que o sinal de negativo sempre é obrigatório a você colocar aí nos coeficientes. O B, tá?
O coeficiente b é aquele que acompanha sempre o termo x, nesse caso é 2. E o termo c vai ser quanto? Aquele termo, né, sozinho. O coeficiente c é aquele termo sozinho, né? Nesse caso aqui é o 4, que está lá sozinho, que não depende de ninguém. Então, nesse caso aqui, temos uma função, tá? De novo, completa. Uma função quadrática, né? Completa, porque tem todos os coeficientes, né? Diferente de zero. Aqui, nesse outro exemplo, da função quadrática 3x² menos 4x, nós temos o coeficiente a, que é quem aqui? O que está ao lado aqui do x², tá vendo? O que acompanha o x², nesse caso é o 3. O coeficiente b, que acompanha o x, apareceu, menos 4. E o coeficiente c não apareceu. Cadê aquele termo, né? Independente, sozinho aqui? Não apareceu o coeficiente c. Mas, né, quer dizer que então que ele é nulo. Se ele é nulo, o valor de c é 0. Temos, tá? Aqui nós temos o seguinte, pessoal. Uma função quadrática, mas o que ela é? Incompleta. Tá? Por quê? Analisando os coeficientes a, b e c, né, são números diferentes de zero, mas o czinho está faltando. Então, se o coeficiente c está faltando, é porque ela é incompleta. Próxima. Aqui, analisando esta função quadrática, ó, f de x igual a 2x² mais 5. Nós temos que o coeficiente a dessa função, né? Olha aqui, analisando o termo x², quem é o valor que está do lado do x² aqui? 2. E o coeficiente b, opa, cadê o termo x sem expoente, né? Cadê o termo x aqui sem o expoente? Não apareceu. Se não apareceu, quer dizer que o coeficiente b é 0. E o coeficiente c, nesse caso, né, apareceu solito aqui, né, o 5. Então, aqui também, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Temos uma função quadrática, mas o que ela é? Incompleta. Por quê? O b, não, o termo, né, b de x não apareceu. O coeficiente b aqui é nulo, por isso que é incompleta, ok? Bom, aqui também nós temos a outra função quadrática, f de x igual a 3x². Nesse caso, nós temos aqui que o valor do coeficiente a é igual a 3. E o coeficiente b, professor, não apareceu. Se não apareceu ali na função, quer dizer que o coeficiente b é 0. E o coeficiente c é igual, não apareceu também, 0. O que nós temos aqui de novo, pessoal? Temos que é uma função quadrática incompleta. Professor, então é igual fazer lá na equação de segundo grau, identificar A, B e C, identificar os valores dos coeficientes? Mesmo processo. Quando eu disse que é função quadrática ou do segundo grau, por que do segundo grau? O maior grau aqui, ó, é quem? 2, tá? Então, o maior grau desse polinômio é 2, né? Então, por isso que é de segundo grau. Aqui, ó, tá vendo? O maior grau desse polinômio é 2, por isso que é de segundo grau, tá? Muito bem, continuando. Como a gente já viu como se comporta, né? Como a gente identifica se é uma equação, se é uma função do segundo grau, né? Ou não, tá? Agora o que a gente vai fazer? Calcular o valor numérico de uma função quadrática. O que nós iremos fazer, né, para calcular os valores aqui numéricos de uma função quadrática? Para calcular o valor numérico de uma função quadrática, basta substituir o x da função pelos valores de cada caso.
Vamos lá para um exemplo. Dada a função quadrática, f de x igual menos 2x² menos 3x mais 5. Então, o valor de f de 2 mais f de 0 menos f de menos 1 é... Então, o que é esse f de 2? O que é esse f de 0? E o que é esse f de menos 1, pessoal? Esse f de 2 quer dizer o quê? Para mim substituir o x da função por 2. Esse f de 0 quer dizer para me substituir o x da função por 0. E esse f de menos 1 quer dizer para me substituir o quê? O x da função por menos 1. Então, o que nós vamos fazer? Calcular separadamente cada um, tá? Então, primeiro nós temos aqui o quê? A função. Nós temos a função. Aqui nós temos a função. Para cada caso, nós temos a função, né? Agora, eu vou calcular separadamente cada uma. Vamos lá. O que nós vamos calcular agora aqui? O f de 2. Então, f do número 2, tá? É igual. Agora, onde for x na função, eu vou substituir por 2. Só aonde for x. Então, esse menos 2 eu vou manter. Vai ficar, ó, menos 2, tá? Vezes quem? X ao quadrado. Então, vai ficar quem ao quadrado? Agora, 2 ao quadrado. Tá vendo? Estou substituindo esse x da função por quem? Por 2. Aí, menos 3x. Quer dizer 3 vezes x. Então, eu vou multiplicar. Por quem que eu estou substituindo agora o x? Por 2. Então, eu vou fazer 3 vezes 2. Mais quanto ali no final? Mais 5. Não é isso? Muito bem. E agora, o que a gente vai fazer? Simplesmente ir resolvendo, né, passo a passo. Primeiro, resolve o quê? As potenciações, tá? Então, nesse caso, onde tiver potenciações, nós vamos estar resolvendo, né? Primeiro. Então, ó, esse menos 2 aqui eu vou manter ele, menos 2, vezes... Quanto que é 2 ao quadrado, pessoal? Vamos resolver a potência. Quanto que é 2 ao quadrado, ó? Quanto que é? 4, né? Aí, menos... Professor, e agora aqui eu posso já resolver se eu quiser? Pode, não tem problema, tá? Eu posso resolver 3 vezes 2. Não tem problema nenhum. Vai ficar quanto 3 vezes 2? 6. Mais quanto? Mais 5. Quem que falta agora resolver, pessoal? Apenas a multiplicação de 2 vezes 4. E é isso que nós vamos fazer, tá? Então, vamos ter f de 2. Opa. F de 2 igual 2 negativo vezes 4, temos menos 8, menos 6, mais 5. Ok? Então, eu resolvi aqui agora a multiplicação. Agora, resolvendo toda essa operação aqui, né? A adição e subtração, fazendo isso, nós vamos ter f, né? O valor da função quando x for 2 vai ser igual. Eu devo 8 e devo 6, devo 14. Devo 14 pago com 5, fica quanto? Menos 9. Então, qual é o valor da função quando x for... Qual é o valor da função quando x for 2? Nesse caso, quanto que nós obtivemos aqui? Menos 9. Ok? Agora a gente vai fazer isso, né? Substituindo o x aqui por quanto? Ó, f de 0, né? Então, vamos lá. Fazendo, eu quero saber o valor da função quando o x for quem? 0. Então, eu vou manter o menos 2, ó. Tá vendo? O menos 2 eu vou manter. O x eu vou substituir por quem aqui? Por 0. Então, vai ficar vezes, né? 0. Menos 2 vezes 0 ao quadrado.
menos 3 vezes x. Nesse caso, o x é 0. Mais quem? Mais 5. Bom, agora, resolvendo as potenciações, né? Primeiro, nós vamos ter que f de 0 é igual. Então, vamos lá. Vai manter o menos 2. 0 ao quadrado é quanto? 0. 3 vezes 0, gente. Então, 3 vezes 0 vai ficar 0 mais 5. Professor, então quando é 0, só vai sobrar o termo c, né? Vocês já entenderam ali, ó. Quando x for 0, né? Quando x for 0, isso daqui tudo cancela, sobra só o 5. E é isso que a gente vai chegar, ó. 0, né? O valor da função quando x é 0. Ali vai dar o quê? 0 menos 0 mais 5. Isso é quanto, pessoal? Então, quando o x da função for 0, vai sobrar quem ali? Quem que vai restar? 5. Bora para esse aqui? Bom, pessoal, agora nós vamos calcular o valor da função quando o x for menos 1. Então, calculando o valor da função quando o x for menos 1, vamos manter o menos 2, vamos manter o menos 2, vezes menos 1 entre parênteses, tudo que é negativo quando vai fazer substituição, obrigatoriamente você vai deixar entre parênteses, menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes o quê? O menos 1, mais quanto no final? Mais 5. Agora, fazendo os cálculos, né? Vamos ter aqui, ó, o valor da função do menos 1 vai ser igual. Mantém o menos 2 novamente. Quanto que é 1 ao quadrado? Né? 1 ao quadrado negativo é 1 positivo. Tá? Ó, 1 ao quadrado negativo é 1 positivo. Agora, resolvendo aqui, ó, 3 negativo, ó, 3 negativo vezes menos 1, né? Então, multiplica 3 vezes 1, vamos obter 3, né? Mas fazendo o joguinho de sinal, nós vamos ter o que ali? Mais 3. 3 vezes 1, 3. Negativo com negativo positivo, mais 3. E no final, mais 5. Resolvendo agora a multiplicação, né, de 2 negativo vezes 1, nós vamos obter o valor da função quando x for menos 1 vai ser igual, né, 2 negativo vezes 1, que vai dar quanto? Menos 2. Mais 3, mais 5. Agora, somando, né, todos esses valores ali, nós vamos obter devo 2, pago com 3, fica quanto? 1 positivo. Com mais 5, 6 positivo. Pronto, você já calculou os valores de f de 2, f de 0 e f de menos 1. O que nós vamos fazer agora? Fazer a operação que ele está pedindo aqui, pessoal. f de 2, f de 0 e f de menos 1. Tá vendo? Ó? F de 2 mais f de 0 menos f de menos 1. Então, vamos pegar essa função e agora nós vamos fazer o quê? Substituir. Quanto que é, gente? Quanto que a gente calculou aqui que deu f de 2? Menos 9. Então, vai ficar menos 9. Mais o f de 0 foi 5. Aí, menos o f de menos 1. Quanto que deu esse f de menos 1 aqui? 6. Muito bem. Isso é igual. Nós vamos obter igual. Devo 9
e devo 6, eu devo 15. Pago com 5, fica quanto? Devo 10. Então, qual é o valor, né, de f de 2 mais f de 0 menos f de menos 1? Qual é o valor aqui, pessoal? Menos 10. Fácil, né? Calcular o valor da função. É só pegar o valor, né, que ele está indicando e substituir na letrinha x e fazendo continha de multiplicação, subtração e adição. Ok? Gráfico da função quadrática. Então, toda função a gente consegue, né, esboçar o gráfico. O gráfico da função quadrática é uma parábola, cuja concavidade é determinada de acordo com o valor de a, tá? De acordo com o valor de a, ou seja, o coeficiente a da função quadrática. Se o coeficiente a for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Ó, esse modelo aqui, tá? E se o coeficiente a for menor que zero, a concavidade da parábola está voltada para baixo, tá? Então, vamos aqui analisar o seguinte, tá vendo? Ó? Quando o coeficiente a da função quadrática for positivo ou quando for negativo. Vamos lá, quando for negativo, ela vai ter, né, esse esboço aqui, ó, concavidade voltada para baixo. Não segura a água, né? Quando a da função quadrática for um valor positivo, o esboço da parábola vai ser neste formato. Não é que é sempre esse formatinho aqui, tá? Ele vai ter esse, no caso, este formato, né, de parábola voltada com concavidade, né, com a concavidade voltada para onde? Para cima, tá? Ela segura a água. Então, essa curva aqui verde pode estar em qualquer lugar do plano, mas eu estou dizendo o seguinte, que sempre ela vai ter, né, esta concavidade voltada para cima. O azinho negativo, concavidade voltada para baixo, ok? Então, vamos lá, vamos fazer o esboço, né, vamos fazer alguns esboços aqui de gráfico da função quadrática. Vamos lá, primeiro nós temos que analisar a função quadrática. Que nós temos, né, a função quadrática, x² mais 2x menos 1. Ó, temos que o coeficiente a, quanto que é o coeficiente a dessa função? Ó, não apareceu, é 1. Gente, e é o quê? 1 positivo, né? Positivo, maior que 0, né? Positivo. Então, a parábola terá, né, concavidade voltada para onde? Para cima, tá? Então, ó, ela vai ter esse formato aqui, ó, voltada para cima, tá? Vamos lá? Como que a gente calcula na verdade, como que a gente esboça o gráfico, né, de uma função quadrática? É o mesmo que a gente já veio fazendo anteriormente em outros gráficos, função afim, função exponencial. Basta você escolher números, né, quaisquer aí, números reais, e substituir na função e depois localizar esses pontos, né, que a gente vai estar obtendo aqui no plano cartesiano. Então, vamos lá? Primeiro, eu escolhi aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, para substituir aqui na função. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos a função f de x igual a x² mais 2x, né, menos 1. Então, agora eu vou substituir esse x aqui da função por quanto? Por menos 4. Tá? Por menos 4. E aqui também, esse x aqui, nós vamos substituir também por quanto? Por menos 4. Lembrando que aqui é o que, pessoal? 1 vezes, né? Agora, primeiro, vamos fazer o cálculo da potência. 4 ao quadrado, tudo que é ao quadrado fica o quê? Positivo. Então, 4 ao quadrado, nesse caso aqui, vai ter quanto? Vai ser quanto ali? 4 ao quadrado? 16. Agora, multiplicando
Quanto que dá essa multiplicação aqui, ó? 2 positivo vezes 4 negativo. Vai dar menos 8. Menos 8. E depois, quem que restou ali? O menos 1. Agora, juntando tudo isso, né? 16 menos 8 fica 8, menos 1 fica quanto? 7. Então, eu já montei, né, um par ordenado aqui, um ponto no plano cartesiano. Quando x for menos 4, o y vai ser 7. Tá? Vamos para o próximo. Agora, eu vou substituir a função por quem? Por menos 3. Então, eu venho aqui, ó, menos 3. Aqui é x², vai ficar menos 3 ao quadrado. Aqui é 2 vezes x. Nesse caso, vai ficar 2 vezes 3 negativo. E agora, nós vamos fazer o cálculo. Tá? 3 ao quadrado fica 9 positivo. Né? 3 negativo ao quadrado fica 9 positivo. Realizando esta multiplicação, 2 positivo vezes 3 negativo, nós vamos obter menos 6 e menos 1. Resolvendo, tá? 9 tira 6, fica 3. 3 tira 1, fica quanto? 2 positivo. Então, quando o x dessa função for menos 3, nós vamos obter um valor para y de quanto? De 2, tá? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Vamos lá? Nós vamos ter aqui, ó, pegar aqui. Substituindo o x da função por quanto? Por menos 2. Aqui nós vamos substituir também por quanto? Menos 2. Aqui também nós vamos substituir, né, por menos 2. E agora nós vamos realizar o cálculo. Primeiro, resolver a potência. Quanto que é 2 ao quadrado aqui? Ó, quanto que é 2 ao quadrado? 4 positivo. Quanto que é 2 positivo vezes 2 negativo? Vou ficar menos 4, né? Menos 4. E vai resultar ali, né? O que sobrou, né? O que restou, menos 1. Quanto que vai resultar isso daqui? 4 menos 4, 0. Menos 1, menos 1. Então, quando o x for menos 2, nessa função, né? O valor de y vai ser quanto? Menos 1. Ok? Bom, agora, quando o x for menos 1, nós vamos obter o quê? Menos 1 ao quadrado. 2 vezes x vai ficar o quê? 2, né, vezes menos 1. E agora, mantenho-se o 1, né, ali no final. Sempre esse 1 aqui, né, mantém do jeito que está. 1 ao quadrado permanece 1. Agora, 2 vezes 1 negativo vai ficar quanto? Menos 2. E aí, menos 1, né? Sobrou aqui menos 1. Agora, 1. Tá vendo? Ó, esse 1 com esse outro 1 corta, né? 1 positivo com negativo dá 0. Quem que vai sobrar? Menos 2. Menos 2. Então, nesse caso, quando o x for menos 1, o y vai ser também menos 1. Bora próximo. Aqui, quando o x for 0, nós teremos aqui o quê? 0 ao quadrado. 2 vezes x será 2 vezes 0, tá? Opa. Será 2 vezes 0, menos 1, né? Agora, igual. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0. Menos 1 é igual a menos 1, né? Quando x for 1, mesmo processo, né? Substitui aqui o x na função por 1. Aqui eu vou substituir por 1. Aqui eu vou substituir por 1, né? Lembrando que aqui é o quê? Vezes, né? E aqui mantém-se o menos 1.
Agora, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. E mantém o menos 1. Igual, nós vamos obter 2. Aqui é a mesma coisa, nós vamos substituir o x da função por 2. Aqui por 2. Aqui vai ficar 2 vezes 2. E mantém-se o menos 1. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4. E mantém-se, né, o menos 1. Igual. 4 mais 4, 8. Menos 1, 7. Muito bem. Então, nós vamos ter agora aqui o par ordenado. Quem vai ser o par ordenado aqui? Quem vai ser o par ordenado ali? Nós vamos ter, quando o x for 0, o y vai ser 1. Aqui, quando o x for 1, o y vai ser quanto? 2. Quando o x for 2, o y vai ser quanto? 7. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Simplesmente fazer o gráfico dessa função. Vamos lá para o plano cartesiano? Então, nós temos aqui o plano cartesiano, tá? Já é conhecimento de todos vocês. E nós vamos estar fazendo o quê? Demarcando, né, esses pontos que nós obtivemos ali na função, né, quadrática. Aqui eu já anotei para vocês todos os pontos. E agora nós vamos estar localizando aqui, ó. Vamos lá? O primeiro ponto é menos 4, né, e 7. Menos 4 está aqui e o 7 está bem aqui, tá? Então, é aqui que o 7 positivo está aqui. Menos 4 para x e 7 para y. Marca o pontinho aqui. Marquei. Chamei de ponto A. Aí nós temos o ponto B, que é menos 3 para x e 2 para y. Aonde está o ponto B, então? Bem aqui. Vamos anotar o ponto B. E nós temos o outro ponto, que é ponto C, que tem coordenada 2 negativo para x, né? E 1 negativo para y, né? Então, 2 negativo para x e 1 negativo para y. Muito bem. Aí nós temos o menos 2 e menos 1. Agora aqui nós vamos ter o ponto D, que é menos 1 e menos 2. Então, nós vamos anotar ali, tá? O ponto D, menos 1 para x e 2 para y. Nós temos o ponto E, que é 0 para x e menos 1 para y. Então, o ponto vai ficar bem aqui no menos 1. Ok? O ponto F é 1 e 2. 1 para x está aqui e 2 para y está aqui. Então, marca o ponto ali. O 2 para x está aqui, né? E 7 para y está bem aqui. Então, marca o ponto. 2 para x e 7 para y. Marcando essa coordenada. Agora, o que nós vamos fazer? Simplesmente, nós vamos, né, fazer a parábola aqui, ó, tá? Nós vamos fazer a parábola. Então, é só ligar os pontos fazendo uma parábola. Como ela é concavidade voltada para cima, ela vai ter esse formato. Vamos lá fazer? Então, nós vamos ligar todos esses pontos, tá vendo? Aí nós temos a parábola, tá? Aqui eu fiz pontilhadinho, mas vocês vão riscar aí, tá? Fazer o contorno bem bonitinho aí. Beleza? Então, pessoal, bora para o exemplo 3. Aqui no exemplo 3, ele está pedindo para construir o gráfico da função f de x igual a menos 2x² menos x mais 4. Analisando a função quadrática, temos que o valor de a, o coeficiente a, é igual a menos 2. Então, isso implica que a parábola possui concavidade voltada para baixo. Então, vamos lá? O processo é o mesmo que nós fizemos anterior, né, no exercício anterior. Basta pegar a função e aonde for x, a gente vai substituindo pelos valores que escolhemos aqui. Nesse caso, eu escolhi para ser o menos 2. Então, aqui nós vamos também, né, substituir, tá? Entre parênteses, obviamente, que eu tenho que colocar, tá? Obrigatoriamente, entre parênteses ali, menos 2. E aqui,
Ó, tá menos x, tá vendo? Entre parênteses, colocar o valor de x, que eu escolhi para esse caso, menos 2. Aqui está. E agora, nós vamos fazer, né, os cálculos das potências primeiro. Então, vai ficar menos 2 vezes. Quanto que é 2 ao quadrado? 4, né? Então, vem aqui, coloco 4. Agora, pessoal, olha aqui, ó, fazendo o joguinho de sinal, menos com menos, vai ficar quanto ali? Mais 2. E baixa, né, o mais 4. Resolvendo agora a primeira multiplicação, nós vamos ter o que aqui, ó, resolvendo a multiplicação, vamos ter menos 8, né? Menos 8. E agora aqui, ó, 2 mais 4 daria, já dá para a gente resolver direto, não tem problema, tá? Ou dá para manter também. Pessoal, você escolhe aí do jeito que você quer, tá? Posso manter também aqui, ó. E agora resolver tudo de uma vez, tá? Ó, eu tenho 8 negativo. Juntando os saldos positivos, eu tenho 6. E com 8 negativo, vai me restar quanto aqui? Menos 2. Ok? Vamos lá? Aqui é o mesmo processo. Nós vamos substituir por menos 1. Aqui, obrigatoriamente, também vamos substituir, né, o x dessa função por menos 1, entre parênteses. E aqui também nós vamos substituir, né, o x por menos 1. Agora, resolvendo as potências, nós vamos ter, ó, mantém o menos 2, que está multiplicando essa potência. Vamos resolver. 1 negativo ao quadrado fica quanto? 1. Menos com menos aqui, né, fazendo o joguinho de sinal, né? O oposto do negativo é positivo, né? 1 e mais 4. Igual 2 vezes 1, vai ficar menos 2 ali, porque tem o menos aqui, tá? Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1, mais 4. Igual. Juntando os saldos positivos, ó, 1 mais 4, 5. 5 pago com 2, me resta quanto? 3. Agora, nós vamos substituir o x dessa função por quanto? Por 0. 0. Aqui vai ficar elevado a 0, né? Bom, aqui vai ficar 0 também. Bom, pessoal, quando você substitui por 0, vai sobrar só aquele termo, né? Que é o independente, que é o c, o coeficiente c. Ó, aqui vai dar tudo 0, ó. Tá, ó, vai dar tudo 0. Então, ó, isso aqui vai dar 0, 0. Então, quem que vai sobrar aqui? 4. Fácil, né? Quando for, vamos substituir o x da função, né, por 1 agora, nesse caso. Então, quando aqui vai ser 1, aqui também nós vamos substituir o x da função por 1. Aqui não precisa ficar entre parênteses, né, porque já está positivo, então não há necessidade, né? E agora, simplesmente, nós vamos fazer o quê? Manter o menos 2 e multiplicar. Quanto que é 1 ao quadrado, né? Multiplicar por quanto? Pelo resultado da potência. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Então, você vai vir aqui, substituir por 1. Aí, menos 1 mais 4. Igual 2 negativo, ó, resolvendo essa multiplicação aqui, ó, 2 negativo vezes 1, fica quanto? Menos 2. Aí, menos 1 mais 4. Juntando os saldos negativos, eu devo 3. E tenho 4. Quanto que me resta? Quanto que me sobra? 1 positivo. Agora, nós vamos substituir o x da função por 2. E aqui também nós vamos, né, substituir por 2. E aqui também por 2. Igual, vai ficar menos 2 vezes o resultado da potência. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, vai ficar 2 vezes 4. Menos 2 mais 4, né? Baixei isso daqui. Agora, igual, nós vamos ter 2 negativo vezes 4, nós vamos ter 8 negativo. Vamos manter o menos 2 e vamos manter o 4. Resolvendo, devo 8, devo 2, eu devo 10, mas pago com 4, me sobra quanto? 6 negativo. Ok?
Vamos juntar os pares ordenados, vamos fazer os pares ordenados. Nós vamos ter aqui, ó, menos 2 e menos 2, né? Quando x for menos 2, o y também vai ser menos 2. Aqui, nós também teremos, quando x for menos 1, né? Quando x for menos 1, o y vai ser o quê? 3, positivo. Agora, quando x for 0, nós vamos obter um valor para y igual a quanto? 4. Aqui, quando x for 1, nós vamos obter um valor para y, 1. E quando x dessa função for 2, nós vamos obter um valor para y de menos 6. Agora, vamos colocar esses pares ordenados, localizar esses pontos lá no plano cartesiano, tá ok? Bora lá? Bom, aqui nós temos o plano cartesiano e vamos localizar essas coordenadas aqui, tá? Então, vamos lá, nós temos menos 2 e menos 2. Então, menos 2 para x e menos 2 para y. Aqui está o ponto, então nós vamos colocar um ponto bem aqui, tá? O ponto B é menos 1 e 3 positivo, então ó, menos 1 está aqui, 3 positivo está aqui, então nós vamos colocar o ponto lá. O outro ponto é 0 para x e 4 para y. Ó, tá bem aqui o 4, tá? Então, ó, 0 para x está aqui, subiu 4, parou. Então, ali está o ponto C, né? Vamos chamar de ponto C. Bom, e o ponto D é 0 e 4. Opa, 1 e 1, né? 1 e 1 tá bem aqui, tá, pessoal? Então, coloca o ponto ali. O outro ponto é 2 e menos 6. 2 para x está aqui e o menos 6 está bem aqui, marcando o ponto. Agora, o que nós vamos fazer? Ó? Tá vendo que vai ficar uma concavidade voltada para baixo, tá? Vamos lá? Agora, só fazer, né, o quê? Uma curva para esboçar esta parábola. Então, fazendo essa curva, vamos lá? Aí nós temos a parábola, tá? Raízes da função. O que é raízes da função? Raízes ou zero da função do segundo grau representa os valores de x tais que f de x é igual a zero. Então, primeiro nós vamos ter que fazer o seguinte. Lembra que anteriormente a gente estava calculando o valor de y, né? Substituía o x na função e chegava no valor de y, determinava o valor de y. Agora é o contrário. Agora ele vai dar o valor de y e vai pedir para a gente calcular o valor de x. Isso é calcular a raiz da função, tá? Então, nós temos aqui a função a de x² mais b de x mais c. Para resolver, né, para calcular a raiz, o que nós vamos usar? A fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai representar essa função em uma equação de segundo grau e nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Nós temos um caso bem curioso. Quando o delta da função for positivo, a função vai ter duas raízes diferentes, tá? x1 e x2. Quando o delta for negativo, terá apenas, não terá nenhuma raiz real. Quando o delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais, ou seja, apenas uma única raiz. Aqui nós temos, né, a fórmula do discriminante e aqui nós temos, né, a fórmula de Bhaskara, beleza? Eu gosto sempre de usar separado porque a gente consegue fazer uma boa análise, principalmente na função quadrática, mais para frente aí sobre máximos e mínimos, beleza? Vamos lá. Exemplo. Determina o valor de x da função x² menos 5x mais 6, de modo que f de x igual a zero. Então, eu quero saber qual é o valor de x que eu vou substituir nessa função para que dê quanto no final? Zero. É isso que ele está pedindo para a gente calcular. Então, vamos lá? Vamos pegar a função aqui primeiro, vamos organizar ela, tá? A função, então o que ele está querendo aqui que a gente faz? O seguinte, qual vai ser o valor dessa função, né? Então, nós vamos pegar a função, vamos substituir o x dessa função para que no final seja igual a quanto? Igual a zero, tá? Então, vamos lá. Primeiro, já está tudo organizado, os termos já estão tudo certinho, né? Sendo
Agora vamos fazer o quê? Simplesmente identificar os valores de quem? Dos coeficientes. A, olhando para essa equação do segundo grau, nós temos que é 1. B, nós temos o valor nessa função que é quanto? Menos 5. E o valor de C, nessa função, né? Nós temos que é quanto ali, pessoal? 6 positivo, né? 6 positivo, tá? Bom, agora nós vamos calcular quem? O delta. Simplesmente, nós vamos calcular o delta. A fórmula do delta está bem aqui. Vamos copiar ela, ok? Vamos lá e vamos substituir. Então, quanto que é o valor de B nessa equação? Menos 5. Então, esse menos 5 vai ficar entre parênteses. Menos 4 vezes A. Quanto que é o A nessa equação aqui? Quanto que é o A nessa equação? 1, né? Então, vou substituir aqui por 1. Quanto que é o coeficiente C dessa equação? 6 positivo. Agora, o que nós vamos fazer? Resolver, tá? Primeiro, nós vamos resolver as potências. Então, resolvendo as potências primeiro, né? 5 ao quadrado, né? Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Agora, você multiplica aqui tudo de uma vez, ó. 4 vezes 1 vezes 6. Vai dar quanto? 24. Então, vai ficar menos 24. Então, qual vai ser o valor do delta aqui, pessoal? O valor do delta vai ser igual a quanto? 1. Olha, o delta, nesse caso, ficou o quê? Maior que quem? Que 0, né? Isto implica que a função, né, terá duas raízes reais distintas, tá? Nós vamos ter o valor do x1 e do x2, um diferente do outro. Bom, agora para calcular os valores de x, né, ou o valor de x na verdade, né, nós vamos ter que fazer o quê? Usar a segunda parte, né, que é a fórmula de Bhaskara. Menos b. Nesse caso, menos b vai ficar entre parênteses. Esse menos é da forma, então, entre parênteses. O b vai ser menos 5, tá? Tem que tomar cuidado. Esse menos aqui, ó, é da fórmula. Ele fica aqui, né? Inalterável, tá? Ele não vai ser alterado. Só o que vem aqui tem que vir entre parênteses, tá? O b menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é o número 1, e 2 vezes a. Nesse caso, vai ser 2 vezes quanto? 1 também, né? Agora, o que nós vamos fazer? Simplesmente, menos com menos, nós vamos aqui ficar quanto ali? 5 positivo. Quanto que é a raiz quadrada do número 1? Quanto que vai ficar aqui? 1. E quanto que é 2 vezes 1? 2. Agora, sim, nós vamos ter o quê? O x1, né? Nós vamos ter o x1, que vai ser igual, ó. Primeiro nós vamos fazer o x1, 5 mais 1 sobre 2, né? 5 mais 1 sobre 2, tá? 5 mais 1 sobre 2, 5 mais 1 vai ficar 6 sobre 2. 6 dividido para 2 é igual a quanto? 3. Então, o x1 já está calculado. Quanto que vale, né, o x1? É 3 positivo. Agora, nós vamos calcular quem? O x2. Então, vamos lá. x2 vai ser o quê? 5, né? Ó, 5 mais 1 nós já fizemos. Agora vai ser 5 menos 1. Opa. Menos 1.
dividido para quanto? Para 2. Quanto que é 5 menos 1? 4 dividido para 2. 4 dividido para 2, 2. Então, o que nós temos? Que o valor do x1 e do x2, né, da equação aqui, ó, x² menos 5x mais 6, é igual a quanto? A 3 e 2, tá? Então, qual é, né, determina o valor de x de modo que a função, né, seja igual a zero. Calculei o valor de x. Então, quais são os valores que zero a função? Tá? 3 e 2. Então, é bom sempre a gente colocar assim, ó, né, que a solução, tá, é igual a 2 e 3. Tá bom, pessoal? Então, quais são as raízes, né, desta função para que a função seja nula? 2 e 3. Está resolvido. Próximo exemplo. Determine o valor de x para que a área, né, A de x do retângulo abaixo seja igual a 2. Ó, primeiro, vamos montar a função, né? Solução. Primeiro, montar a função. Como que calcula, pessoal, a área de um retângulo? Então, vamos lá. Área, né, de um retângulo. De um... área do retângulo, na verdade, né? Do retângulo. Como que é calculado? Né? Área do retângulo. Como que é calculado? Você pega, multiplica base vezes, né, largura vezes comprimento, base vezes altura, aí vai de acordo, né, com cada um que prefere, né, memorizar aí a regrinha do cálculo de área do retângulo, tá? Então vamos lá, vamos expressar a área como uma função, a área, né, em função do x, né, que é em função dos lados, é igual, vou colocar b de base, né, vezes a altura, tá? Vezes a altura. Então vamos lá, nós vamos ter o seguinte, quanto que mede a base, né, desse retângulo? Quanto que mede a base desse retângulo? A base é x menos 2 e a altura x menos 1. Então, é isso que nós vamos fazer. Pegar a base, né, que é x menos 2, vezes a altura, que é x menos 1. Ok? E agora, o que nós vamos fazer? Resolver, né, essa multiplicação aqui, tá, pessoal? Nós vamos resolver essa multiplicação. Vamos lá? Aqui, pela distributiva, como se resolve? Fazendo x vezes x, depois x vezes 1. Então, fazendo x vezes x, nós vamos ter x ao quadrado. Depois, esse x vezes esse menos 1 vai ficar o quê? Menos 1x ou menos x. Depois, nós vamos fazer 2 negativo vezes x, que vai ficar menos 2x. Depois, nós vamos fazer 2 negativo vezes 1 negativo, que vai ficar mais 2, né? Agora, juntando, né, todos os termos semelhantes, como que vai ficar? X ao quadrado permanece, que só tem ele, está sozinho. Tá vendo que já virou uma equação do segundo grau. X ao quadrado, certo? Agora, eu devo um x, devo 2x, fico devendo 3x, mais quanto? Mais 2. Pronto. O que virou aqui, gente? Uma função, né? Uma função quadrática. E ele está pedindo para mim calcular o quê? O valor de x dessa função para que nós, né, para que nós possamos obter uma área de quanto? Igual a 2. Vamos lá? Então, o que ele está pedindo para fazer? Para você pegar a função, né? Você vai pegar a função e vai igualar a 2. Então, quem é a função? A função
é x² menos 3x. E você vai igualar a quanto? A 2. A gente só pode aplicar a fórmula de Bhaskara ou aplicar, né, o método das resoluções, né, de equações de segundo grau incompletas quando ela sempre tiver o que, pessoal? Regra igual a zero. Olhando aqui, ela está igual a zero? Não está igual a zero, então a gente tem que deixar ela igual a zero, tá, pessoal? O que nós vamos fazer? Trazer, né, o 2 que está lá do outro lado. Esse 2 vem para cá o quê? Menos 2. Se eu tirei ele desse lado, né, sobrou quem lá? Zero. Eu tenho 2 com menos 2 aqui, posso juntar, né, esses semelhantes ali, que nós vamos ter o que aqui? Organizando, esses dois cancela, né? Então, cancelou, ficou o quê? Ninguém ali, né? Ficou zero. Pronto, ficou uma equação do segundo grau incompleta. E como que resolve, né, a equação do segundo grau incompleta? Ah, professor, eu só sei resolver por Bhaskara. Tudo bem, tá? Então, eu vou resolver primeiro aqui, pessoal, como que resolve ela incompleta, tá? Vamos resolver primeiro por Bhaskara, depois a gente resolve ela pelo método, né, das incompletas. Bora lá. Então, sendo A igual a 1, né? Quanto que é o valor de A aqui? O A vai ser 1. O valor de B vai ser menos 3. Né? Isso vocês já estão cracaço, né, de identificar esses valores. E o valor de C não apareceu, igual a zero. Muito bem. O que nós vamos fazer? Calcular o delta. Ó, a fórmula do delta, tá? É B², né, menos 4 vezes A vezes C. Agora, substituindo, nós vamos ter, quanto que é B? 3 negativo. Entre parênteses, colocar 3 negativo ao quadrado. 4 vezes A. Quanto que vale o A nessa função? Nessa equação, melhor dizendo, 1, né? E o valor de C, 0. Então, nós vamos ter aqui igual. Quanto que vai ser 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, 9. E agora, fazendo 4 vezes 1 vezes 0 é 0. Então, acabou. Né? 9 menos 0 é 9, 9 mais 0 é 9. Já está calculado o delta. Agora, o que nós vamos fazer? Ir para a segunda parte, né? E usar a fórmula de Bhaskara aqui. Tá? Nós usamos o discriminante, agora a fórmula de Bhaskara. O que nós vamos fazer? Substituir, né, os respectivos valores da equação na função. Na fórmula. Tá? Menos B. Aqui tem que colocar entre parênteses, porque o B aqui está menos 3. Então, ele tem que ficar entre parênteses, né, menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é quanto? 9. 2 vezes A. Quanto que foi A ali? Foi 1. Agora, resolvendo tudo isso, quanto que vai ficar aqui, pessoal? Nós vamos ter menos 3, né? Ó, menos e menos 3, joguinho de sinal, vai ficar 3 positivo. Raiz quadrada do número 9 vai ficar quanto? 3, né? 3. E 2 vezes A vai ficar quanto? 2 vezes 1 vai ficar 2. Agora, calculando, né, o x1 e x2, né? Vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos calcular o x1, tá? Que é simplesmente fazer o quê? Só pegar 3 mais 3, né? Quanto que é 3 mais 3? 6 sobre 2. E que nós vamos obter quanto? 3. Agora, o que nós vamos fazer? Calcular o x2. Como calculo o x2? Fazendo 3 menos 3, que vai ser igual a 0 sobre 2, que o resultado final é quanto?
0. Tá, pessoal? Muito bem. Aqui vocês perceberam que o delta também foi maior que 0, né? Ó, o delta aqui foi positivo. Então, quantas raízes distintas nós tivemos? O 3, e nós aqui tivemos, quem aqui? O 0, tá? São as duas raízes distintas, 3 e 0. Solucionamos, já calculamos a raiz da equação. Professor, mas se eu quisesse agora resolver sem usar a fórmula, tá? A de Bhaskara, porque ela é incompleta, tem como? Sim, tem como. Então, primeiro você vai fazer o seguinte, você vai pegar o x, né? Ó, tá vendo que apareceu x nos dois termos? A gente coloca o x em evidência. Então, vamos lá, colocar x, né? Em evidência. Então, se aqui está dizendo que tem 2x, eu já tirei um dele, né? Vai ficar o quê? Só x. Tá vendo? X vezes x, x quadrado. Aqui eu já coloquei esse x em evidência. Então, quem que sobrou aqui? Somente o 3. Igual a quanto? A 0. Então, esse primeiro x... Bom, pessoal, aqui nós já colocamos em evidência, né? Esse primeiro x já é 0. Então, o primeiro x, tá? Já é 0. O primeiro x, né? Já é 0. Tá? O x1, vamos chamar de x1. Tá? O x1 é igual a 0. Tá? Tá vendo? Ó? Esse primeiro x aqui já é 0. É uma equação, né, de primeiro grau. Então, vamos resolver a equação do primeiro grau. Isso aqui já foi calculado. Agora, resolvendo esta primeira equaçãozinha aqui, né, de primeiro grau aqui, equaçãozinha de primeiro grau, nós vamos obter, passando o 3 para o outro lado, fica x igual a quanto? A 3. Pronto. Está calculado. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Tudo de bom, fiquem todos com Deus. Ótima aula aí para vocês e boas resoluções de exercício. Falou, tchau!